Coringa 2 estreou esta semana nos cinemas de todo o mundo e infelizmente parece não estar agradando muito. Contudo, seu antecessor foi um enorme sucesso, tratando principalmente de transtornos mentais e depressão, fazendo com que ele arrecadasse mais de $1 bilhão ao redor do globo. Por esse motivo, falaremos hoje sobre 21 curiosidades que você provavelmente não sabia sobre Coringa de 2019. Olá, eu sou o Reinaldo, mas vocês podem me chamar de King, e este é o Nerd Stream, canal onde falamos sobre filmes, séries, animações e muito do que envolve a cultura pop. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido a se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, e que acione as notificações para ficar por dentro de todas as novidades que eu trarei por aqui. Mas agora, depois de tudo isso, vamos para o vídeo. Risadas. Joaquin Phoenix, intérprete do Coringa, comentou em algumas entrevistas que a parte mais desafiadora do filme foi encontrar a risada perfeita para o personagem. Muito dedicado ao papel, ele criou 3 tipos diferentes delas: a risada de aflição, a risada de um de nós, ou um dos caras, e a risada de alegria autêntica. Tudo isso para trazer veracidade à condição de epilepsia gelástica, aquela que faz a pessoa rir freneticamente de forma não controlada. 2. Outros projetos. Tanto Phoenix quanto o diretor do longa, Todd Phillips, haviam sido convidados para participarem de filmes de super-heróis antes. Phoenix para interpretar ambos o Hulk e mais tarde o Doutor Estranho, mas recusou nas 2 vezes por não querer estar preso a um contrato que o obrigasse a fazer diversos filmes. Já o diretor Todd Phillips alegou que não curte muito a ideia de filmes com muitas cenas coreografadas de ação e outros aspectos característicos dos filmes do gênero, fazendo com que ambos topassem esse projeto por incorporar elementos bem diferentes do convencional. 3. Beijo. No show do Murray, Arthur dá um beijo inesperado na convidada doutora Sally, algo que foi tirado direto dos quadrinhos de 1986, cujo título era Batman The Dark Knight Returns, ou em português, Batman O Cavaleiro das Trevas Retorna. Mas lá, ela morre por conta das toxinas em seus lábios e a plateia se transforma em Coringa zumbi por conta do seu gás tóxico que ele libera ali no local. Esses aspectos não foram parar no filme, infelizmente. 4. Stand-up. Arthur performa como comediante no Pub do Pogo, nome que vem de um serial killer americano que performava como comediante vestido de palhaço antes de fazer suas vítimas, na sua maioria, jovens rapazes e moças. A maquiagem dos dois são bem parecidas também, com formas bem pontiagudas indicando suas respectivas maldades. Reparem, palhaços comuns utilizam formas mais arredondadas e por isso são bem mais simpáticos. 5. Preparação. Para se preparar para o papel, Phoenix passou pouco mais de 3 meses comendo apenas uma maçã, alface e vagem para perder cerca de incríveis 23 quilos. Como ele precisava se manter magro durante as gravações, os produtores cuidaram para que não houvesse a necessidade de refilmagens para preservar a saúde do ator. Achei bacana isso da parte deles. Mas e você? Está achando este vídeo aqui bacana também? Caso esteja, não se esqueça de descer o dedo aí no like para eu saber da aprovação de vocês e continuar produzindo conteúdos como esse sempre que possível. Conto com sua ajuda, hein? 6. Piada. A piada dita por Arthur: quando eu era criança, todos riam porque eu queria ser um comediante. Bom, ninguém mais ri agora. É uma homenagem da exata mesma piada feita pelo comediante Bob Monkhouse. E assim como o comediante, Arthur também possui um livro de piadas anotados à mão, sendo essa mais uma homenagem. 7. Senhor e Senhora Wayne. Nesse filme, nos é mostrado como e o porquê de os pais do Batman terem sido assassinados. Sempre achei estranho o fato de 2 milionários voltarem para casa a pé por um beco escuro. Mas a verdade é que nesse longa vemos que ao saírem do cinema, a limusine deles estava completamente em chamas. E para saírem daquela confusão toda que estava acontecendo o mais rápido possível, eles decidiram ir embora a pé mesmo, culminando no fatídico fim deles. 8. Criação. É bem interessante o fato de eles terem deixado bem evidente que tanto o Batman quanto o Coringa foram criados exatamente na mesma noite. Tudo acontece naquela noite em que os protestos ganham força e Arthur toma a partida assumindo a persona do Coringa, e Bruce decide se tornar um herói quando seus pais são mortos durante esse mesmo protesto. Além disso, pelas idades, o Batman poderia muito bem ser aquele de Robert Pattinson, mas muito provavelmente não veremos ele e Phoenix em um filme juntos como os respectivos personagens, já que o próprio diretor negou essa possibilidade em entrevistas concedidas no ano de lançamento do filme.
9. Orçamento. Com apenas 55 milhões de dólares em seu orçamento, Coringa é o filme mais barato produzido a conseguir uma arrecadação de $1 bilhão em toda a história do cinema. O fato de quase nenhuma cena possuir CGI ajudou bastante nisso, com a técnica sendo usada basicamente na cena em que vemos a parte exterior do hospital, que faz referência ao asilo Arkham. E sabe outro filme que passou dos 1 bilhão de arrecadação nos cinemas este ano? Divertidamente 2. Fiz um vídeo sobre curiosidades dele também, deixando linkado aqui nos cards para vocês darem uma conferida lá depois, caso tenham interesse, claro. 10. Ambidestro. Um dos elementos presentes no filme é o fato de Arthur possuir uma espécie de dupla persona, cada qual com suas personalidades e desequilíbrios mentais, sendo uma mais contida, a do Arthur, e a outra mais violenta, a do Coringa. E como efeito visual disso, temos o fato de Arthur ser destro, mas o Coringa ser canhoto, escrevendo e utilizando armas sempre com a sua mão esquerda. 11. Sem easter eggs. Por não ser fã de filmes de heróis, o diretor Phillips disse que ele não coloca easter eggs em seus filmes. Ainda assim, os fãs dos quadrinhos dizem enxergar nessa cena aqui, em que Arthur está se maquiando nessa penteadeira, a silhueta do rosto do Batman, com as luzes sendo os seus olhos, o fundo sendo a máscara dele e Arthur sendo a parte descoberta da boca e do queixo do personagem. Confesso que eu achei um pouco forçado, mas não totalmente aleatório. 12. Ambulância. Circulou na internet na época do lançamento do filme a imagem da parte de trás de uma ambulância que claramente fazia referência à maquiagem do Coringa. Contudo, no filme não chegamos a vê-la nenhuma vez, fazendo com que muitos pensassem que ela na verdade era fake. Entretanto, existe a possibilidade de se tratar dessa ambulância que aparece nessa cena aqui. Será que o diretor cortou a aparição da parte de trás do veículo por não ser um fã de easter eggs? Fica aí o mistério. 13. Inspirações. Phillips comentou algumas vezes que suas maiores inspirações para o Coringa foram os filmes Taxi Driver, de 1976, Touro Indomável, de 1980 e O Rei da Comédia, de 1982, sendo que o último tem uma inspiração mais clara, já que ambos tratam de um comediante amador que ficam obcecados por um apresentador de programa de talk show da cidade de Nova York. E claro, todos os filmes citados se passam nos anos 70 e 80, assim como o de Coringa. 14. Super Ratos. Em um momento do filme, Murray comenta em seu talk show sobre a onda de super ratos sendo vistos na cidade de Gotham. Isso provavelmente acontece por conta da greve dos lixeiros que está acontecendo por lá, deixando todos os lixos da cidade acumulados. Acontece que durante o filme, alguns desses ratos gigantes acabam aparecendo no fundo de algumas cenas. Bizarro, mas legal. 15. Personagens excêntricos. Como o filme é feito de uma perspectiva de primeira pessoa, o diretor Todd Phillips encarou todos e quaisquer outros elementos nele, sendo humanos ou não, como personagens coadjuvantes. Com isso, ele comentou que o segundo protagonista do filme, na verdade, são as músicas, tão importante para o longa que foram compostas antes mesmo do filme ser gravado, já que o diretor mandou as cenas para os compositores as criarem com base nisso. E assim, consequentemente, elas acabaram sendo utilizadas pelos atores e pelo diretor para melhorarem as cenas ainda mais quando estavam gravando elas. 16. Realismo. De acordo com o diretor, um dos elementos mais complicados de se trabalhar no filme foi a violência. Isso porque eles queriam se distanciar de filmes que os possuem e tornar tudo o mais realista possível. Ele citou John Wick com Keanu Reeves como exemplo, dizendo que as cenas de violência naquele filme são excelentes, mas que são bem coreografadas e feitas para parecerem incríveis e perfeitas na tela. Mas em Coringa, não. Elas são duras, são feias, são imperfeitas, assim como acontece no mundo real. E realmente, assistindo a Coringa, toda a cena violenta te acerta quase como um soco no estômago, justamente por esse aspecto realista. 17. Comédia. Eu nunca tinha parado para pensar, mas as músicas e principalmente a comédia são outros elementos presentes no filme, que são tão importantes quanto a questão mental e psicológica. E para quem não sabe, Todd Phillips ficou famoso por dirigir muitos filmes famosos de comédia, como os clássicos Se Beber Não Case, por exemplo. E querendo trazer um pouquinho desse seu lado para o filme, ele colocou o nome desse personagem que se apresenta no talk show do Murray e o qual Arthur imita de Ethan Chase, mesmo nome de seu personagem no filme No Parque de Viagem de 2010. 18. The End. Quando o filme está literalmente bem no final, aparece aquela famosa frase indicando o final do filme, The End. E o curioso é que a fonte utilizada para essa frase no filme do Coringa
é exatamente a mesma que utilizaram em um dos maiores clássicos do cinema, O Cidadão Kane de 1941. 19. Improvisos. Na grande maioria dos filmes, é muito comum que os atores e atrizes acabem improvisando em algumas cenas, até para testar o que melhor funciona nelas. Em Coringa, duas cenas que eu gostaria de destacar são aquelas na qual Arthur chega em um banheiro público depois de ter tirado a vida de algumas pessoas lá no metrô e começar a dançar em frente ao espelho. No roteiro original, ele deveria simplesmente chegar e lavar seu rosto, que estava com maquiagem e um pouco de sangue. Mas ao gravar, Joaquim aproveitou a música lenta que estava tocando no fundo e a dançou um pouquinho, de forma igualmente lenta, para depois seguir o roteiro. A outra cena é aquela na qual ele é demitido de seu emprego e soca essa caixa de metal pendurada na parede até que ela caísse. Originalmente, ele deveria apenas sair da cena, mas decidiu voltar e meter a porrada na caixa e precisou de incríveis 20 socos para cair. O diretor gostou dessa adição e pediu para ele fazer de novo só para não terem que colocar 20 socos no filme. E claro, deixaram a caixa mais frouxa para cair mais facilmente e com uma espécie de almofadas para não machucar a mão do ator. 20. Pintura. No filme do Batman de 1989, aquele com Michael Keaton, há uma cena do Coringa subindo uma escada e passando na frente dessa pintura aqui, Um Menino de Azul, de Thomas Gainsborough. Essa mesma pintura pode ser vista no filme do Coringa, naquela mesma cena em que Arthur imita o convidado para o talk show do Murray. 21. Respeito. E por fim, Robert De Niro, grande ator hollywoodiano, foi convidado para interpretar o apresentador Murray pelo seu talento incontestável, mas também por ter sido o protagonista de O Rei da Comédia, que foi uma grande inspiração para o longa e compartilham muitos aspectos da trama com o filme do Coringa, como eu havia comentado. Aqui foi confessado que nos bastidores, De Niro e Phoenix tiveram um pequeno atrito, já que o intérprete do protagonista não queria participar da mesa de leitura do roteiro com o restante do elenco. De Niro teria não gostado disso e exigiu que o diretor convencesse Phoenix a atender ao seu pedido. Pelo respeito e admiração que ele tem pelo trabalho do cara, aceitou participar das leituras, mas as fazia praticamente sussurrando, pois realmente nunca gostou de fazer parte desse processo na grande maioria dos filmes que participou anteriormente. E para quem está se perguntando que prática é essa, bem, antes de gravarem o filme, é muito comum que todos os atores principais se sentem em uma mesa junto de seus diretores e roteiristas para ler o roteiro e irem melhorando coisas durante esse processo. Mas enfim, pessoal, então é isso. Essas foram 21 curiosidades sobre Coringa de 2019 que você provavelmente não sabia. Se gostaram do conteúdo, peço humildemente que deixem um like neste vídeo e que também se inscrevam aqui no canal caso ainda não sejam inscritos. Eu ainda tenho esse sonho de chegarmos aos 1000 inscritos ainda este ano, e sei que com tua ajuda isso será possível. Comentem aqui embaixo se vocês estão animados e esperançosos com Coringa 2, beleza? Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui, sério, significa demais pra mim, mas eu vejo vocês numa próxima. Até breve, pessoal!